Fala, jovem! Como é que você tá? Que bom ter você aqui junto comigo. Tô muito feliz e hoje eu vim aqui para te dizer que 2026 será o melhor ano da sua vida. Isso mesmo, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o melhor ano da sua história. Mas para que você possa viver o melhor ano da sua vida, tem algumas coisas que você precisa fazer. Tem algumas coisas que você precisa mudar na sua vida, que precisam ser transformadas. E há outras que precisam também ser deixadas de lado. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, sua vida vai ser transformada. Você vai viver um ano extraordinário, um ano incrível. E é isso que eu quero te falar nesse vídeo, nessa mensagem, aquilo que eu fiz e que em 2025 a minha vida mudou e eu tenho certeza que a sua vida nesse ano vai mudar. E com certeza você vai viver coisas muito maiores do que eu vivi. Você precisa só colocar essa mensagem em prática. E eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. E em primeiro lugar, todo ano que se passa, a gente sempre no começo escreve metas no papel, ou então outras pessoas também digitam no celular, mas a gente sempre coloca objetivos e sempre coloca metas que a gente quer alcançar durante o ano. Mas passam dias, passam meses, passam tempos e a gente no final do ano, quando vai olhar, no final a gente não fez nada daquilo que a gente planejou. Muitas vezes acontece isso. Quantas vezes já aconteceu com você? Comigo também já aconteceu. Mas o que Jesus deseja para você nessa mensagem, nesse ano, é que você tenha uma atitude. Que quando você planeja nesse ano, você tenha uma atitude de ir e buscar por esses objetivos. Você ter uma ação em prol disso, ou seja, você não ficar parado no seu lugar, mas você ir buscar por esses objetivos. É isso que Jesus deseja nesse ano para você. É isso que Jesus deseja, que você não fique parado no seu lugar, mas que você busque pelos seus objetivos. Quer um exemplo real disso? Jesus, ele conta a parábola do semeador. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu essa parábola. E quando Jesus está falando sobre essa parábola que ele está contando, o semeador, ele lança, ele joga essa semente em 4 solos diferentes. E somente um deles gera fruto. Mas, independente disso, o mais importante é você parar para analisar que o semeador, ele só teve resultado porque ele deixou o lugar onde ele estava e ele decidiu semear, ou seja, teve uma ação. Tem um verbo aqui, o verbo semear, o verbo lançar, ou seja, ele teve que fazer alguma coisa. E assim é na nossa vida também. Jesus deseja que nesse ano nós tenhamos atitudes nos nossos objetivos, nas nossas metas, nos nossos sonhos, que nós não ficamos parados no nosso lugar, mas que a gente vai atrás desses objetivos. É isso que Jesus deseja. E aí você pergunta assim: André, mas como que eu sei se eu estou no lugar certo, se eu estou indo para o lugar certo, para onde eu estou indo? Quando você busca Jesus, ele alinha os objetivos dos céus com os seus. Quando você busca Jesus, quando você ora, Jesus, ele alinha você com a vontade de Deus. Isso é o mais importante de tudo. Aí você deixa de buscar coisas aleatórias e começa a buscar aquilo que Jesus tem para sua vida. Esse é o mais importante. Mas lembre-se disso, que você continue firme e não fique paralisado, mas que você siga nos seus objetivos. Você tome uma atitude esse ano. Aquilo que você colocou como meta, como objetivo, é a hora de correr atrás, é a hora de ir firme e alcançar essas metas, alcançar esses objetivos e não ficar parado. E em segundo lugar, algo que é muito importante também, que Jesus diz para você, é que aquilo que ficou no passado, você não precisa mais se lembrar disso. Jesus já te perdoou, se você já pediu perdão, Jesus já te perdoou. Aquilo que ficou no passado, aquilo que é do passado, você não precisa mais se preocupar com isso. André, mas aconteceu alguma coisa, um amigo me machucou, um amigo que eu tinha falou alguma coisa para mim que eu não gostei, ou eu tenho um problema que passou e não foi resolvido. Esse ano é ano de você começar sem nenhuma pendência, é ano de você começar da melhor forma possível. Então, se você tem algum problema, alguém que te feriu, que te machucou, perdoa essa pessoa. Mesmo que não tenha sido você que fez o mal para ela, perdoa ela,
para que você possa começar esse ano da melhor forma possível, sem nenhuma pendência. Se você tem algum problema para resolver, vai lá e resolve o quanto antes, porque Jesus ele quer te abençoar. Mas se você tiver pendência, se você tiver problemas, fica muito difícil, porque você fica preso ao passado. E Jesus quer te abençoar e você não pode estar preso por passado. Quer um outro exemplo disso? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. E você sabe que o alvo de Paulo era Cristo. Então, Jesus também já nos disse que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, nós precisamos perdoar as pessoas que fizeram mal para nós, e assim, fazendo isso, a gente vai viver um ano extraordinário. E é isso que eu quero dizer para você. Para que você possa viver um 2026 incrível, você precisa perdoar, você precisa esquecer aquilo que ficou para o passado, porque se você pediu perdão para Jesus, ele já te perdoou. Você precisa ter isso no seu coração. Talvez você mesmo não se perdoou, mas Jesus já te perdoou. Por isso que é hora de você esquecer daquilo que ficou para trás e seguir nas suas metas, nos seus objetivos desse ano, porque senão você vai ficar sempre preso ao passado. E por último, um algo mais importante de todos, uma nova prioridade para o seu ano, uma nova prioridade para a sua vida, para o seu 2026. Eu tenho certeza que isso é o que mudou completamente a minha vida e que vai mudar a sua também. Jesus, em 2026, ele quer ser o seu amigo. Jesus quer ser seu amigo em 2026, Jesus quer ser seu amigo por toda a sua vida. E aí você talvez me pergunta ouvindo isso: "André, como é que eu faço para ser amigo de Jesus? O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer para que eu me torne amigo de Jesus?" Tem duas coisas muito importantes que vão te tornar um verdadeiro amigo de Jesus, porque tem aqueles que só são simpatizantes, mas eles não praticam nada, conhecem a Jesus, mas a sua vida permanece a mesma. Eu tenho certeza que você vai ser um amigo, porque a primeira coisa que você precisa fazer é ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque ela é um verdadeiro manual para a nossa vida e a fonte de sabedoria que durante muitos e muitos anos permanece fiel. Muitos livros vieram, foram esquecidos, muitos livros se tornaram desatualizados, mas a Bíblia permanece fiel e verdadeira, porque ela é a palavra de Deus. E o que que a Bíblia ela nos diz? Ela nos mostra como nós devemos seguir. A Bíblia nos diz como nós devemos viver, como nós devemos agir. Esse é o mais importante, a forma como nós devemos viver. Tudo isso a Bíblia nos diz como nós devemos fazer. E em segundo lugar, também a oração. Por que que a oração é importante? Porque ela te conecta com Deus, ela te conecta com a vontade de Deus. E é o que vai te dar paz. Muitas vezes que você está ansioso, preocupado, a oração é o que vai te dar paz, é o que vai te trazer alegria e é o que vai te conectar com a vontade do Senhor, é o que vai te conectar com a vontade de Deus. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que você vai ser amigo de Jesus e, além disso, você vai viver um ano de 2026 extraordinário, um ano com certeza muito próspero, porque Jesus vai te abençoar, porque você vai estar vivendo no centro da vontade dele. Esse é o mais importante de tudo. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que você tenha ouvido ela até aqui e que Jesus tenha falado com você. Nesse ano é ano de você tomar uma atitude, de você não ficar mais parado esperando, mas de você ir lá e agir. É isso que Jesus deseja para você e que Deus possa te abençoar muito nesse ano, que você possa viver algo incrível que você até hoje não viveu, que toda a sua vida esse ano de 2026 possa ser melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Amém? Se você ouviu essa mensagem até aqui, não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, seus amigos, para que eles também possam ouvir essa mensagem, também possam ser transformados pelo Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de comentar nessa mensagem para que você possa participar. Glória a Deus, foi uma honra receber você aqui. Eu oro para que Deus possa te abençoar grandemente nesse ano,
que você possa viver algo extraordinário nesse 2026. Fique na paz do Senhor e até a próxima mensagem.